Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que hora você está vendo esse vídeo, tudo bem com vocês? Mais uma questão do Enem, chegou o terror, né, velho? Circuito elétrico, eletrodinâmica, associação de resistores. Bom, vou tentar fazer essa questão de maneira bem direta, tá? Porque, como sempre, não temos tempo hábil para poder ficar discorrendo muito sobre o conteúdo. Então vamos ser bem direto, bem direto, bem direto, o máximo possível. Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades. E muitas vezes não é possível simplesmente trocar essas fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída. Vamos lá. Considere um equipamento de resistência elétrica RC que funciona corretamente em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Vamos pegar valores. Vamos supor que o meu aparelho precisa de 100 volts. A minha rede elétrica, a minha fonte de tensão está dando 120. Ou eu tenho um aparelho que precisa de uma voltagem V, a minha bateria está dando uma tensão 1,2 V, 20% maior. Matemática básica, hein, galera? Como sempre, uma coisa que eu martelo muito aqui e com os meus alunos dentro das salas de pré-vestibular e dos acompanhamentos que eu faço individual aqui online. Para adaptar a fonte ao aparelho, a associação de um resistor de proteção RP, ou seja, ele vai consumir esses 20% antes de chegar no meu aparelho, para não estourar o negocinho, né? De potência adequada se faz necessária a configuração adequada de um circuito e do valor do resistor de proteção em relação ao valor da resistência do equipamento são, galera, vamos lá. Como eu disse, tentarei ser breve, nós já temos aqui 2 minutos e 25 segundos agora e eu praticamente só li o enunciado. Vamos lá. Aqui no meu desenho, nas minhas opções, aliás, eu tenho dois tipos de associação de resistores feitos. Associação em paralelo, esses dois estão em paralelo, e associação em série. Principal característica de associação de resistores em paralelo, fica todo mundo submetido à mesma voltagem, tensão, diferença de potencial. Então, se eu preciso de um resistor de proteção para poder proteger o meu aparelho, ele não pode estar em paralelo, porque se tiver letra A, letra B, letra A e letra B em paralelos, tanto o meu resistor de proteção, quanto o meu aparelho, quanto a minha fonte de energia de tensão, está todo mundo sob a mesma voltagem. Não. Então, não pode ser esse, não pode ser esse. E lembra, eu preciso de um resistor para poder arrancar 20% da voltagem total da bateria antes de chegar no meu aparelho. Quando eu tenho associação de resistores em série, uma característica muito importante, além da corrente de todo mundo ser igual, de todos os elementos, inclusive da bateria, é que a voltagem, a queda de tensão, a DDP em cada um dos elementos, quando você somar, dá a da bateria. Então, se eu preciso de uma situação em que a minha bateria está me fornecendo 20% a mais do que o meu aparelho, vamos supor que aqui eu tenho o meu aparelho, eu vou colocar o meu resistor de proteção, RP, e a minha bateria, o meu aparelho recebe, ele precisa só de tantos volts. A minha tensão total aqui está sendo 20% maior, ou seja, isso aqui está 1,2 volts, 20% a mais. Então esse doidão tem que pegar para ele tem que utilizar, né, usando termos aqui para poder ser mais breve possível, ele tem que pegar esses 20% que está a mais. Então a tensão no meu resistor de proteção tem que ser 0,2 V para sobrar V para o meu aparelho, sacou? Então eles têm que estar sendo ligados em série, consequentemente, essa letra E. Eu preciso. Por que é 0,2 RC? É justamente porque V é igual a RI. Se ele tiver 20% da resistência do meu aparelho, ele vai pegar 20% da voltagem total, consequentemente,
Pode estar antes, pode estar depois, não importa. Só sei que ele tem que ter 20% da resistência do meu aparelho para poder absorver para ele 20% da voltagem e sobrar só o que esse cara aqui precisa. Então, resposta letra E. Beleza? Valeu, povo!